do alinhador Selfie. Para quem não me conhece, eu sou Paula Cristine, sou formada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Eu sou sócia consultora da Fossorilar Consultoria, Mentoria e Treinamento. Tenho 28 anos de experiência em gestão de negócios e 16 anos de experiência em gestão de clínicas odontológicas. Atualmente, eu atendo 109 clínicas na consultoria e a gente dá cursos de gestão na T1. Bom, antes da gente começar a falar especificamente sobre o selfie, eu gostaria de fazer uma reflexão, que vocês fizessem uma reflexão, na verdade, sobre como você precifica seus serviços atualmente, né? Você verifica com um colega como ele cobra, você chuta um valor, ou você de fato fez um estudo de precificação? Então, quando a gente fala de preço, tem muitas variáveis, né, muitas pessoas se preocupam com alguns custos, né, do próprio, alinhador ou da tal da hora clínica, mas na verdade são alguns fatores que influenciam na precificação. Então é muito além do que finanças, é muito mais do que só cálculo de números, né. Toda precificação, a gente precisa levar em consideração alguns dos fatores que eu vou colocar aqui para vocês. O primeiro deles, a gente precisa avaliar mercado. Não quer dizer que eu vou ter que seguir a mesma coisa que o meu vizinho cobra ou que o mercado cobra, até porque o mercado depende muito do público que você atende. Mas existe um preço, mais ou menos, que a gente sabe que o mercado cobra do menor preço ao maior preço. O que eu quero dizer é que, por melhor que seja, que você acha que você é um excelente profissional, seria incoerente, por exemplo, cobrar uma profilaxia por R$ 10.000, né? Então, existe um preço de mercado. Outro ponto em consideração que a gente precisa, colocar, na hora da precificação é qual é o seu modelo de negócio. Então, assim, qual é o seu modelo? O seu diferencial competitivo é preço, né, então, assim, o seu diferencial, o que que te diferencia de todo o mercado? Então você tem preço baixo? Ou não, o seu diferencial não é preço baixo, de repente você atende um público mais elitizado, né, atende um mercado mais de luxo, um mercado mais classe A, por exemplo, que não é o preço diferencial competitivo, você tem um produto mais escalável ou você tem algo mais premium? Então, o modelo de negócio também ele precisa ser considerado na precificação, até porque a precificação, ela determina também o teu público, né. Outro ponto é a capacidade de entrega. A capacidade de entrega do seu trabalho técnico, vamos dizer assim. É claro que quando você se formou da odontologia, com 6 meses de formado, você tinha uma entrega, né, de serviço de qualidade e de entrega realmente de resultado. Depois de 10 anos ou depois de 20 anos de formado, muito provavelmente essa capacidade de entrega, e eu espero que seja cada vez melhor. Então essa capacidade de entrega, de fato, do que você faz, ele também precisa ser considerado na precificação. Outro ponto é a singularidade. O que quer dizer singularidade? É o quanto o que você faz, da maneira como você faz, é singular ou é único. Será que algo que você faz realmente é um diferencial, mas que te torna singular, né, que te torna único? Se a maneira como você atende ou a maneira os resultados que você entrega, são poucas pessoas que conseguem fazer, por exemplo, então você tem uma singularidade e isso também, claro, que só aumenta, a capacidade de você cobrar mais caro, né. Outro ponto é o valor percebido. Então existe o valor real, né, que é a capacidade de entrega, que é o que de fato você faz, mas existe também o valor percebido. Então, assim, muitas vezes você entrega algo de realmente qualidade, mas o teu paciente ele não percebe esse valor. Ou pode até ser o contrário, de repente, quando você acabou de se formar, você nem tinha tanta capacidade de entrega, mas você fazia ele perceber os valores que você tinha, né, então o que você podia ali entregar. Então o valor percebido é do ponto de vista do paciente, o que ele percebe de valor. Então o que eu quero dizer, por exemplo, de repente você entrega um super tratamento, mas a sua clínica está meio, vamos dizer assim, que precisando de uma reforma, a parede está meio esquisita, o papel de parede está meio rasgado na sala de espera, você não está num lugar muito legal, então, de repente, o valor percebido, ele não percebe tudo aquilo que você entrega, ok? Então isso a gente também precisa considerar na precificação.
Bom, como eu já falei, o modelo de negócio, a gente tem que também considerar o público-alvo. Então, qual o público que você atende? Então, como eu disse, se você cobrar muito barato, muito provavelmente, se você atende um público diferenciado de classe A, por exemplo, talvez ele vai achar esquisito que você cobre esse valor, né? Por exemplo, um médico ou um dentista muito renomado, de repente ele cobra um preço de consulta popular, pode ser que a imagem do paciente, ele entende que talvez não seja de tão qualidade assim, né? Não que isso signifique alguma coisa, mas o paciente ele tem uma expectativa de preço. E é isso que eu quero dizer, o paciente, ele já tem uma expectativa, ele já imagina quanto mais ou menos, porque ele sabe quanto outros médicos dele cobra, ou como algum dentista que ele já foi cobrava. Então, existe uma expectativa de preço do teu paciente, ou seja, do teu cliente. Quando você vai comprar, por exemplo, um sapato, você já tem uma expectativa de preço, né? Então, é isso que eu quero dizer que a gente tem que se colocar um pouco no lugar do paciente e entender qual é a expectativa que ele tem. E é engraçado como a gente sempre pensa que o paciente quer mais barato, mas muitas vezes não. Muitas vezes ele até acha muito barato e pode pensar que de repente você não é tão bom assim. Bom, olha só, agora sim a gente chegou na parte das finanças, né, que as pessoas tanto imaginam que seja o único ponto a se considerar na precificação, que é custos e despesas. É óbvio que a gente precisa considerar, sim, os custos e as despesas no momento da precificação, mas como a gente está falando de serviço, né, o serviço, ele existe um custo e existe as despesas, mas ele não é o determinante. É a mesma coisa aqui na minha consultoria, por exemplo, eu cobrar, por exemplo, o preço da minha consultoria pelo tanto que eu gasto de internet ou que eu gasto de gasolina, por exemplo, para ir até o cliente, sendo que, na verdade, o mais importante é o meu conhecimento e o resultado que eu vou entregar, assim como vocês também, né? Então, a gente precisa considerar, sim, claro, mas não é o fator determinante, tá? Claro que a gente precisa considerar os impostos, né, num país como o Brasil, que a gente sabe que a gente tem uma carga tributária alta, é importante a gente considerar, sim, os impostos, então é importante você saber como é que você paga impostos, né, qual que é a sua estratégia fiscal, se você está no Simples Nacional, se você tem lucro presumido, se você faz livro caixa, então é muito importante você saber a sua alíquota no momento de precificar, tá? E a margem de lucro é quanto você espera ganhar com aquele serviço, com aquele produto do seu portfólio. Então, muitas vezes, estrategicamente, a gente coloca uma margem de lucro menor ou maior, dependendo da estratégia e o momento que você está fazendo ali do seu negócio, tá? Então, a margem de lucro que você espera. Lembrando que margem de lucro não é o seu pagamento como dentista, ok? Margem de lucro é depois de pagar o dentista, que pode ser você mesmo. Bom, como eu falei do modelo de negócio, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a estratégia competitiva, porque não, de forma simplificada, vamos dizer assim, existe 2 estratégias competitivas que a gente pode seguir, preço ou qualidade, né. O grande problema é que muitas vezes as pessoas elas querem ter as 2 coisas, mas a gente precisa entender em qual lado a gente vai jogar, né. Quem fica em cima no muro, na verdade, não se posiciona, e aí ele não consegue nenhuma coisa nem outra. Mais ou menos assim, se eu quero competir por preço, obviamente, em algum momento, eu não vou ter a mesma qualidade de uma estratégia quando é de um atendimento exclusivo, por exemplo. Eu não estou dizendo que um ou outro seja melhor, depende do seu modelo e como que você, qual que é o seu público, enfim, qual a expectativa que esse público tem de você. O grande erro que eu vejo na odontologia é que muitas vezes o dentista ele quer cobrar preço baixo, mas ele também quer entregar um serviço de excelência, vamos dizer assim, de tratamento diferenciado, no mesmo produto. E aí o que acontece é que muitas vezes a conta não fecha, tá? Veja, isso é um assunto só para uma aula só sobre isso, mas eu só queria colocar esse ponto, tá bom? Bom, o valor percebido, como eu falei, ele é como a história da pipoca, né, então, a pipoca gourmet, ela eu não estou de fato cobrando o milho, né, então assim, a pipoca comum que vende lá na no ci na enfim, na porta lá do cinema de antigamente com aqueles carrinhos, ele tem o mesmo custo, vai, praticamente de uma
pipoca gourmet, né, mas o valor que o cliente percebe é muito maior, porque ela vem colorida, ela tem sabores diversos e eu coloco numa embalagem mais bonita, enfim. Então eu consigo cobrar mais caro por conta desse valor percebido, né. Percebam que não é o custo aí do produto em si, sim, da matéria-prima do milho que fez eu cobrar mais caro, né. Bom, em tratamentos ortodônticos, né, do que a gente está falando, o que que é considerado para o paciente um valor percebido? Então, alguns exemplos aqui. Então, a própria tecnologia, né, dos alinhadores, para quem tem scanner, então a tecnologia, ele agrega valor, ou seja, eu posso cobrar mais por isso. A previsibilidade, né, o tempo de tratamento, tudo isso vocês precisam usar na hora de justificar esse preço, né. Então, quando você estiver explicando, fazendo ali, fazendo a apresentação desse tratamento, então colocar isso como sendo algo que tem valor, né. Então, tempo de tratamento, o número de idas ao dentista, então, de repente, ele pode ir menos vezes, né. Hoje em dia as pessoas têm muito falta de tempo, então isso tem um valor sim, né. O resultado do tratamento, né, que é previsível e que tem bons resultados. O desconforto, né, do tratamento que, de repente, em outro tipo de tratamento ortodôntico tem mais desconforto, né. A própria estética, né, a facilidade de higienização. Outra coisa é o próprio agora no consultório falando, né, o ambiente físico, né, como eu já disse, a facilidade no agendamento, distância e tempo em trânsito, facilidade para estacionamento, né, atendimento da equipe, do profissional, enfim, o próprio preço e forma de pagamento. Tudo isso, em tratamentos ortodônticos é o que o paciente ele percebe como valor, tá. Porque a parte técnica em si, gente, ele precisa confiar em você, ele não sabe exatamente como que você faz isso, ou ele não sabe mensurar o quanto você é capaz, né. Então a gente precisa trazer isso de uma forma, mais palpável para que ele possa enxergar, então é muito importante que a gente explique, né. Isso que a gente fala, a gente está tangibilizando, esse valor para o paciente, ok? Bom, como a história da pipoca, né, o produto versus resultado. Então, da mesma maneira que quando você compra o milho de pipoca, você não está comprando o milho, mas de fato você está comprando porque você quer fazer a pipoca, então você quer o resultado. Então, um paciente, quando ele compra um tratamento ortodôntico, ele não compra o aparelho, né? Ele não compra o alinhador, mas ele compra o resultado que ele vai ter. Então, aí é que tá, na verdade, o que a gente o alinhador, o selfie, ou qualquer outro que a gente esteja usando, na verdade, ele é a ferramenta para que você, atinja um resultado. E teu paciente, na verdade, ele está comprando o resultado, ok? E aí, né, que é o mais importante, como eu falei, do serviço, que é o valor do seu conhecimento, né. Então, na verdade, o grande diferencial que o mesmo alinhador ele pode fazer com 2 dentistas diferentes, ele pode te dar, com certeza, 2 resultados diferentes. Por quê? É o valor do seu conhecimento, o valor da maneira como você acompanha esse tratamento do paciente. Até eu estava conversando esses dias com meu marido e ele estava dizendo sobre isso, né, que o fato das consultas muitas vezes ser uma consulta de engajamento, né, no tratamento, o engajamento faz parte do tratamento, né, então o dentista, ele de repente chamar o paciente para uma consulta, e aí ele pode pensar: "Ah, mas eu vou ali só para trocar alinhador", não, é uma consulta que eu vou engajar mais o paciente, e isso tem um valor, isso faz parte do tratamento, né, entender se o paciente está conseguindo usar, o que não está, e isso faz parte do profissional, e isso tem um valor, né. Essa capacidade de conhecimento de causa, né, de que os pacientes muitas vezes ele não usa aparelho, porque não está habituado ou porque sente algum desconforto, enfim, e esse é o papel do dentista, falar sobre isso. Bom, o preço ele também segmenta, como eu falei, quando você coloca um preço no seu produto, você está dizendo quem é teu paciente. Da mesma forma que um shopping, quando ele não cobra estacionamento, ele está dizendo quem é o público dele. E um shopping que cobra R$ 50 o estacionamento, ele também está falando quem é o público desse shopping, né. Então, a precificação, ela segmenta teu público também. O grande erro, como eu falei, é a gente querer atender todos os públicos. Então, o shopping que cobra estacionamento, ele sabe que ele vai perder um público, ok? Mas faz parte da estratégia dele, porque até talvez se for aquele público, o público que ele quer não iria, né? Então, é uma forma de segmentação. Bom, como que a gente precifica serviço, né? Então,
algumas coisas que também a gente precisa considerar, e agora sim falando da fórmula, vamos dizer assim. A gente precisa considerar o tempo de execução, né, então quanto tempo que eu gasto naquela consulta, ou no planejamento, ou na consulta, por exemplo, que eu tenho que colocar os attachments, né, então qual que é o tempo de execução daquele procedimento, então preciso considerar isso. A outro ponto é a dificuldade de resolução, né, que tem a ver um pouco com o risco. Então, assim, esse caso é um caso mais complexo, é um caso mais simples, né, porque envolve o teu conhecimento técnico, né, a tua experiência, né, e isso, claro que eu preciso precificar, né. Então, assim, o quanto esse caso ele é mais complexo e com o teu conhecimento você conseguiu enxergar uma solução, de repente você somou ali algumas técnicas e você criou uma solução para aquele caso, e isso é preciso considerar na precificação. O outro ponto é o benefício, né, o quanto aquele tratamento ele vai beneficiar o teu paciente, né, então ele vai melhorar, sei lá, a mastigação, a mordida, a estética, né, então o benefício que isso vai trazer para o teu paciente, e isso sim, ele também ele tem um valor. E aí a tangibilização que eu falo do serviço, que é a gente trazer isso para o paciente para que ele enxergue. Então, quando você escaneia, por exemplo, o teu paciente antes, escaneia depois, você está trazendo isso para algo palpável, algo que ele consiga enxergar aquele trabalho. Então, quando ele enxerga isso, quando ele vê foto, né, então tudo isso é o que a gente faz. Até o próprio alinhador, vamos dizer assim, ele sente que na consulta ele tem algo que ele está enxergando, né, que é o tratamento, tá? Então, é isso que a gente chama de tangibilização do serviço. Bom, algumas vantagens financeiras que eu vejo, né, assim, do tratamento self, é claro que a aula não é sobre isso, mas como a gente está falando de precificação, acho importante porque tem a ver com a forma de pagamento que ele possibilita, né, então o custo que é por alinhador, eu acho que isso é uma grande vantagem, principalmente para o fluxo financeiro, né, porque eventualmente você não precisa comprar um pacote de alinhadores e muitas vezes você não usa todo aquele pacote, ou, por exemplo, se o paciente ele interrompe o tratamento, é possível que você interrompa também o custo, né, então você não precisa arcar com todo o tratamento, mesmo se houver interrupção, né, então é um menor risco, né, para o profissional que tá oferecendo esse serviço, e a possibilidade de oferecer pagamentos mais parcelados, né, assim, porque você vai, vamos dizer assim, a gente pode colocar o fluxo de pagamento conforme o fluxo do tratamento, tá? Eu vou explicar um pouquinho, e isso financeiramente eu acho que acaba sendo uma vantagem e um diferencial, vamos dizer assim, para que você consiga fechar mais orçamentos e até, de repente, dar uma possibilidade para um paciente que ele não conseguiria fechar um tratamento à vista, mas que se você fizer um fluxo de pagamento mais diluído, que ele consegue fazer o tratamento ortodôntico, tá? Então existem basicamente aí, que a gente vê no mercado, 3 modalidades, de cobrança, né, por exemplo, tratamento fechado, tem gente que já faz um tratamento fechado, tem o tratamento mais consultas, né, então ele só paga quando ele vai, e existe o tratamento e com mensalidades, né, teoricamente que ele pagaria mesmo que ele não vá, né, então, eu vejo que tem essas 3 modalidades aí no mercado. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então o tratamento fechado com prazo, né, então assim, se você vai fazer tratamento fechado, a minha sugestão é que você coloque prazo, tá. Então quais são os prós, né, o prós é a previsibilidade financeira para o paciente, né, ele já sabe, quanto que ele vai gastar no tratamento, né, para ele, assim, ele e aí, é por isso que a minha sugestão é com prazo, porque se ele não engaja no tratamento, e aí ele fica, sei lá, 3 anos, algo que você estava imaginando fazer em 1 ano e meio, por exemplo, porque ele não teve comprometimento, aí você também não pode ser prejudicada. O que eu sugiro sempre para os meus clientes é que você faça um planejamento, do tratamento, e ali você já tem um tempo estimado, e aí o que ele está pagando é este tratamento com este prazo, né, então fazer um contrato, enfim, e que tudo que seja fora disso, que aí vai ter consultas e aí tem um combinado entre vocês, como é que vai ser, tá. Até para, por exemplo, para os refinamentos, eu faria isso, separado, tá bom. Bom, então os prós é a previsibilidade financeira para o paciente,
pode ser positivo para quem está com a agenda cheia. Então, por que eu falo isso? De repente, você está com a agenda cheia e você, tratamento com prazo, você pode espaçar mais as consultas. De repente, o paciente vai a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Então, você, claro que depende aí do seu paciente, tem a parte clínica, né, que eu não sou dentista, não vou entrar nesse mérito, mas se for possível, o paciente é um paciente que colabora, de repente, você pode espaçar mais as consultas. Então, pode ser positivo para o dentista. Tem a facilidade para o paciente, porque ele menos idas ao dentista, nesse caso, né, e a facilidade de cobrança também, porque aí você já faz o tratamento fechado, parcela lá em 12 vezes, por exemplo, né, ou até enfim, como que você vai fazer, mas já está resolvido, você não tem que ficar pensando toda vez que o paciente vai, se eu preciso cobrar consulta, né, então é uma facilidade na cobrança. Qual que é o contra, né? Pode ocorrer falta de engajamento do tratamento, que é justamente o que é nossa vantagem, acaba sendo nossa desvantagem também. Pode ser que o paciente vá menos vezes e ele também desengaje o tratamento. E se for mal planejado, pode haver prejuízo. Por isso que tem que colocar com prazo, tá? Se tiver com prazo, acredito que se você fizer o planejamento correto, não vai ter o prejuízo. Bom, as sugestões contrato, né? Prever consultas quando não tem troca de alinhadores, que, por exemplo, ele não colaborou, né? Cobrança de consulta após o final do contrato, e aí o pagamento total à vista ou parcelado, tá bom? Bom, o tratamento agora mais consultas, né, cobrança por tempo de agenda. Então, aqui é o menor impacto financeiro para o paciente no ato da compra, então não é aquele valor grande que você já vai negociar, então você negocia um valor de tratamento mais consultas. De repente é um impacto financeiro menor, né, para o paciente, ele não enxerga ali como sendo algo muito impactante, né. Pode ser positivo também para quem está com a agenda cheia, né, que eu posso também passar mais as consultas, só que óbvio, se o paciente não vai, vocês também não ganham, né, então tem esses 2 lados. E facilidade para o paciente, menos idas ao dentistas, e o contra é principalmente a faltas de desmarcações. Eu percebo que nessa modalidade, muitas vezes o paciente, ele desmarca a consulta porque ele não quer pagar, né. Então assim, existe esse problema de engajamento, ele falta, ele não quer marcar, e aí ele sabe que vai pagar e ele dá uma escapadinha, né. Então, e aí a gente pode ter um problema, inclusive clínico, que ele não engaja, né. Então, tem uma dificuldade também de percepção no valor da consulta, então é importante que essa consulta, o paciente perceba valor nela, porque senão ele fala: "Ah, eu vou só pegar meu alinhador", né. Então o teu faturamento ele fica atrelado à tua agenda, tá, esse é o contra. Agora, sugestões um contrato, de novo, com detalhes sobre o refinamento, e aí, de repente, já um pagamento já total parcelado do tratamento, né, e, enfim, na verdade, gente, esse tratamento mais consultas, ele funciona bem, então, para quem está com a agenda cheia, né, porque, de repente, ele não consegue atender todos os pacientes, enfim, mas eu vejo que é algo que as pessoas utilizam muito, né, acho que o paciente ele vê como justo, acho que o dentista também, mas eu tenho que tomar muito cuidado então com as remarcações e as desmarcações. Então a gestão da agenda ela é muito importante, não de esquecer, principalmente de marcar o paciente e deixar ele perdido, tá bom? Bom, a próxima modalidade é o tratamento mais mensalidades, né, que aí sim seria uma cobrança por tempo de tratamento, ou seja, até o resultado final do tratamento. Então ele tem um menor impacto financeiro também na venda, né, porque você cobra só o tratamento inicial primeiro. É uma prática mais conhecida no mercado, é, pelo menos do lado do paciente, né, o paciente ele está acostumado com essa modalidade, ele enxerga isso como algo normal, tem maior engajamento do paciente, porque ele sabe que se ele não usar, ele vai continuar pagando, né, então por esse lado tem um maior engajamento do paciente, né, um fluxo financeiro previsível para vocês, porque você tem as mensalidades que acaba sendo ali algo que, né, que entra todo mês, vamos dizer assim, para vocês ortodontistas, então traz um fluxo financeiro mais previsível, né, e o contra, de novo, é o questionamento do paciente, né, porque ele pode falar: "Ah, mas está demorando, o que está acontecendo?". Então, pode ter esses questionamentos, e a dificuldade também da percepção no valor da consulta, né. Assim, se não for tratamento fechado, ele sempre vai ter, esse questionamento e a gente tem que mostrar o valor da consulta, por isso que eu falei que o engajamento ele faz parte, né, e aí vai a capacidade de vocês de mostrar essa pressão para o paciente. A sugestão é um contrato esclarecendo sobre falta, se vai e mesmo que ele não for, se ele vai pagar ou não, né.
pode ser uma sugestão de cobrança recorrente, de repente você pode já passar no cartão uma cobrança recorrente, ou ele anual, ou seja, ele já parcela ali do ano inteiro, ou do semestre todo, como as academias fazem, por exemplo. Né? Uma sugestão também que alguns clientes meus fazem, agrega também ao serviço com profilaxia ao longo do tratamento, então, de repente, a cada 6 meses tem uma profilaxia, enfim, já coloca ali no valor, né? E também o pagamento total, à vista ou parcelado do tratamento, sempre, sempre, gente, a parte do tratamento, é importante que você já faça a cobrança total, né, do tratamento inicial, tá? Independente da modalidade. Bom, falando um pouquinho agora da composição do preço, por hora clínica, né, quer dizer, o que que é a tal da hora clínica que as pessoas falam, né? Então, o preço do procedimento, de qualquer que seja, a gente está falando aqui de tratamentos ortodônticos, mas serviria para qualquer procedimento. Então, eu vou pegar o custo da hora clínica, que eu já vou explicar como que se calcula. Então, eu vou pegar o custo da hora clínica vezes o tempo de execução. Então, eu vou falar, por exemplo, uma profilaxia, tá? Ou uma consulta, enfim, de orto. Então, tem o custo da tua hora vezes o tempo de execução. Então, se o custo da sua hora for R$ 100 e você gasta meia hora, então eu vou considerar R$ 50, né? Se eu gasto uma hora, eu vou considerar os R$ 100. Aí eu somo o material, somo impostos, taxa de cartão, honorário do prestador, né, que pode ser vocês mesmos, e aí tem a margem de lucro. Essa composição do preço do procedimento, tá? Que pode ser consulta também, tá? Então, é assim que a gente compõe. E como é que se calcula, Paula, a hora clínica? Então, a hora clínica, ela é composta por gastos com ocupação, então aluguel, condomínio, água, luz, telefone, celular, então tudo ali, a internet, a tua ocupação, né, do seu consultório. O que você gasta com folha de pagamento e os encargos, né? Então, com o salário e os encargos seria o fundo de garantia e o INSS, né? Dos funcionários. Então, ali entra tudo também, vale transporte, tudo que você gasta com a equipe. Todos os gastos com manutenção, então, manutenção da cadeira, manutenção, enfim, que vocês gastam ao longo do ano. E é importante, gente, você ter isso de pelo menos 3 meses cheios, né? Para que você tenha uma média. Porque se a gente faz esse cálculo, por exemplo, em novembro, vai estar distorcido, porque tem 13º, por exemplo, tá? Então, é importante que você tenha 3 meses cheio e aí a gente tem uma média, tá bom? Isso é importante falar. Bom, então manutenção, assessorias, né? Então, que você gasta com contabilidade, enfim, você vai colocar ali. Diversos, descartáveis, o que você gasta de material de limpeza, papelaria, tá? Eu calculo a hora clínica assim, tá bom, gente? Eu coloco todos esses gastos, né? Então, gasto com dental comum também, luva, o que você gasta com propé, enfim, resina e marketing. Então, eu coloco todo esse custo ali que você gasta mensal e eu divido pelas horas trabalhadas. Então, eu vou ter um custo por hora, né, de todos esses meus gastos que não são específicos, tá bom? Eu ponho tudo ali num bololô só, somo, divido pela hora trabalhada. E normalmente eu faço isso por pelo menos uma média de 3 meses, tá? Então, é importante você estar organizado, porque se você não tem esses números, você não consegue ter a tua hora clínica, né? Então, é muito importante você ter tudo isso escriturado para que você tenha, de fato, um número real do que você gasta, tá? Para que você tenha, então, o seu custo da hora clínica correto. Percebam que, às vezes, uma coisinha errada pode distorcer toda a tua análise, tá bom? Bom, agora entrando um pouco do fluxo de recebimento e pagamento do próprio self, né? Então, eu coloquei aqui uma planilhinha que vocês devem saber aí pelo curso que vocês fizeram, que o self você pode fazer já um planejamento de troca a cada 14 dias, ou a cada 10 dias, ou a cada 7 dias, o mesmo tratamento. Eu não vou entrar aqui no mérito clínico, como eu falei, eu não sou dentista, mas pelo que eu percebo, eu acho que a maioria das pessoas acabam fazendo a cada 10 dias, mas dependendo, se o teu paciente, por exemplo, ele precisa de um fluxo mais tranquilo de pagamento, né? Eu acho que também não teria problema, pelo menos é o que os dentistas falam para mim, nenhum prejuízo clínico se fizer a troca, por exemplo, a cada 14 dias. E aí a gente consegue fazer um fluxo de pagamento mais diluído para o paciente, porque o teu custo, né, por mês, por exemplo, a cada 14 dias, né, ele seria, por exemplo, de 147,83 por mês, versus um fluxo de pagamento que seria a troca a cada 7 dias, para você um custo de 287,83, né? O que que eu coloquei aqui nesses valores, tá, gente? Eu coloquei tanto o setup, coloquei o setup inicial, o frete, o custo por alinhador,
tá bom? Então, a diluição do pagamento, ele é conforme, então, o tempo do tratamento e também a forma como você troca os alinhadores. E também tem mais um ponto, se você troca alinhador a cada consulta ou se você entrega alinhador para um mês ou se você troca a linha, entrega alinhador para o paciente, por exemplo, para 2 meses, tá bom? Então, isso tudo influencia no tempo do tratamento. Eu fiz uma planilhinha e eu vou, disponibilizar para vocês, que aqui é uma simulação, eu vou colocar na minha planilha de Excel para explicar melhor, mas parece que é complicado, mas não é. Onde vocês estão vendo em verde escuro, é onde vocês podem, personalizar, tá bom? Deixa eu colocar aqui no então essa aqui é a minha planilhinha, tá? Então, como é que funciona? Eu vou colocar aqui embaixo, primeiro eu venho aqui, eu coloquei o tempo da consulta, meia hora. Aqui já está o preço, os valores, né, R$ 35 reais o template, o setup inicial, né, que inclui 2 setups, o setup de refinamento que é 250, coloquei o frete de São Paulo, tá, só como exemplo, mas você pode mudar. Então, aqui tem o custo por alinhador, e eu pus aqui no meu exemplo 60 alinhadores, tá bom? Mas você pode mudar e ele já recalcula tudo, ok? Eu posso pôr aqui 100, por exemplo, ele já recalcularia, inclusive o tempo de tratamento e tudo mais. Então, aqui eu coloquei 60, eu coloquei R$ 300 o valor da consulta, você vai colocar o seu valor. Coloquei a entrega de alinhadores para um mês, eu posso colocar que eu entrego para 2 meses também, e aí ele já recalcula o tempo o número de consultas, tá? Aqui no caso eu coloquei que eu entrego só para um mês. Então, por exemplo, você vai trocar a cada 14 dias, né? Então, eu vou entregar para 2 trocas para um mês, ok? E aqui eu posso colocar se a troca de alinhador é a cada 7, a cada 10 ou a cada 14, tá? E ele já faz todo o cálculo sozinho. Bom, além disso, aqui em cima eu vou colocar o custo da hora clínica, que você vai fazer aquele cálculo que eu ensinei, tá? No meu exemplo deu R$ 100. Vou colocar a alíquota de imposto, eu coloquei um exemplo aqui de lucro presumido, que é 13,3, tá? E eu coloquei uma taxa de cartão aqui de 2,76 como exemplo, e você vai pôr a sua taxa que você tem de negociação com a tua operadora, tá? Coloquei aqui também que o honorário do dentista é de 50%, né? Tirando o custo com o aparelho e com os impostos, e depois eu coloquei 50%. Claro que você pode mudar aqui para a sua realidade, tá bom? Quando eu faço que para o dentista, que ele é o dono da clínica mesmo, eu também faço 50%, tá bom? Para o próprio dono da clínica. Aqui, nessa coluna O, que é o valor atual, você vai colocar o preço que você vai cobrar. Eu coloquei um preço aleatório aqui, tá, gente? Eu nem sei, coloquei só um preço aleatório para atingir a margem de lucro que eu coloquei de 20%, tá? O mercado, eu sempre falo para os meus clientes que a gente tem que colocar uma margem em torno de 20%. Então, foi esse valor que eu coloquei. Mas tudo depende da sua estratégia, né? De repente, você está num momento, por exemplo, que você quer ter mais casos e que você vai ter uma margem de lucro menor, por exemplo, né? Tudo bem, porque você quer quantidade, pode ser, tá? Então, você precisa de dinheiro, precisa de caixa, enfim, aí você pode colocar uma margem menor, tá? Eu coloquei 20%. Então, aqui você vai colocar o valor que você vai cobrar na coluna O. Só para falar, então eu coloquei o tratamento fechado aqui nessas 2 primeiras linhas, coloquei o tratamento com consulta e o tratamento com mensalidades, tá bom? Bom, então aqui eu vou colocar os valores, então nesse meu segundo exemplo, ó, eu vou cobrar 6.500 tratamento, mais as consultas, né, então eu coloquei R$ 300 a consulta e nesse meu exemplo, ele vai 8 vezes no tratamento de 60 alinhadores, tá? E aí a margem de lucro neste meu exemplo, por exemplo, aqui no tratamento fechado deu 1.861, cobrando 9.000, o meu lucro é de 1.861, 20% de margem. Lembrando que 1.861 é a margem de lucro, tá? Mas eu tenho o ganho do dentista. Então, o dentista ganha 2.709, e que pode ser você mesmo, né? Se você for o dentista, mais 1.861 que é o lucro. Então, lucro mais margem dá 4.571, 50% do valor cobrado, tá bom? E 20% de margem de lucro. Paula, não entendi direito. É porque o honorário de vocês e lucro são coisas diferentes, tá bom? Eu só separei as 2 coisas, depois somei para que você tenha uma visão de quanto seria o valor total que você receberia, se no caso for você o dentista, tá? Se não for você o dentista, a margem da clínica é de 20%, 1.861. Tá claro? Então, essa planilhinha aqui eu vou deixar disponível para vocês, tá?
Só lembrando que só preenche onde está verde escuro, tá bom? Que é onde vocês podem mudar. O resto é fórmula. Eu tenho uma outra planilhinha aqui, que eu coloquei um exemplo de fluxo de caixa, uma simulação de como seria esse fluxo de caixa de tratamento mais consultas. Então, por que eu fiz isso? Cobrando lá o tratamento de 6.500, por exemplo, né? Então, eu coloquei aqui que vamos supor que o paciente parcelou, né? Parcelou aqui em 8 parcelas, coloquei o tempo da consulta, né? Coloquei em 8 meses, e aí eu dividi, então deu 812,50. Deixa eu ver até se foi isso mesmo que eu fiz. 6.500 dividido por 8. É isso mesmo. Então, eu dividi pelo tempo do tratamento, né? Deu 8 parcelas de 812,50. E ele pagaria aqui as consultas de R$ 300. Então, eu somei aqui, né? Para saber que isso seria suas receitas, sua entrada. E aqui coloquei o custo também. Então, o setup inicial, que é de 450, dividi aqui em 3 vezes, né? Porque pode ser parcelado até 3 vezes. Coloquei 3 de 150, o custo do template, dividi em 3 também. O custo do aparelho, né? Coloquei aqui, né, do 287,83, que são os alinhadores. O custo da hora clínica. Por que o primeiro mês tá mais caro? Porque na primeira visita, né, a gente coloca template, coloca os attachments, então um pouco mais tem planejamento, enfim, então coloquei um pouco mais aqui, os impostos, né, e a taxa de cartão. Então, observa que mesmo no primeiro mês, que eu tenho um custo, nos 3 primeiros meses, né, que eu tenho um custo maior, né, porque eu tenho tempo de planejamento, tempo de colagem de attachment, né, da primeira consulta, eu tenho o setup inicial, ainda assim, eu já tenho no meu fluxo já uma sobra, né, de lucro bruto. Claro que é lucro bruto, porque aqui ainda não paguei dentista, tá bom? Mas eu já tenho um lucro bruto, e aí nos próximos meses, as outras parcelas, né, da parcela 4 até a 8, esse aqui de 573. Então, eu consigo fazer um fluxo tranquilo e em todos os meses eu fico positivo. Então, não é o caso, por exemplo, se eu tivesse que pagar todo o tratamento à vista e eu teria que ter ali um caixa para pagar vamos dizer assim, custear esse parcelamento que eu fiz para o meu paciente, né? Quer dizer, eu não precisei pedir um sinal, vamos dizer assim, uma primeira parcela maior, tá? Eu consigo ter esse fluxo mesmo positivo, mesmo parcelando o tratamento. Então, eu fiz o exemplo aqui de tratamentos mais consultas e também fiz aqui apenas tratamento, que o tratamento fechado, como que seria o fluxo de sobra de lucro bruto, tá bom? Eu espero que isso aqui tenha esclarecido para vocês um pouquinho, né, sobre o tratamento do selfie. E fico à disposição, né, aqui tá os meus contatos, né, o meu e-mail e meu WhatsApp, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso. Espero ter conseguido ajudar vocês, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Até a próxima.